Oi, pessoal. Essa é a 9ª aula de um curso online de percepção. Durante esse curso, a gente está dentro de um módulo sobre percepção visual. A gente passa por todos os sentidos. Nessa aula em específico, a gente está falando de percepção visual de movimento. Como que a gente percebe movimento por meio de estimulação do sistema visual. Essa aula eu dividi em 4 vídeos. Eu já gravei um primeiro vídeo falando sobre funções da percepção de movimento. Um ponto importante dessa aula é a gente entender como que a gente percebe o movimento, quais são as condições necessárias para que isso ocorra. Mas antes disso, é necessário a gente saber quando ocorre o movimento e o que a gente entende por movimento. Então, por isso, um vídeo em que a gente vai falar sobre movimento real e movimento ilusório. Então, quando que esses dois tipos de movimento ocorrem, como que a gente consegue diferenciar e qual que é a importância disso para a gente entender percepção visual. Enfim, quando que a gente percebe movimento? A gente sabe, tem uma ideia do que seja o movimento real. Então, o movimento real é aquele em que tem um objeto no campo visual e esse objeto no campo visual ele está de fato se movimentando. Então, você tem, por exemplo, você está na rua, você vê um carro que está indo do ponto A até o ponto B. Então, ele se movimentou ao longo do espaço, tinha uma distância e percorreu toda essa distância. Então, não tem muito problema com isso, né? É um movimento que a gente, enfim, percebe, né, de um objeto real. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação porque a gente sofre algumas ilusões visuais em que a gente percebe o movimento quando, de fato, ele não ocorre. Então, isso é o que a gente chama de movimento ilusório. Então, a gente sofre algum tipo de ilusão visual em que a gente tem a percepção de movimento quando, de fato, esse movimento ele não está acontecendo no meio físico. Então, o movimento ele é apenas uma interpretação dessa estimulação, que não se move de fato. Tá? A gente vai tratar alguns tipos de movimento ilusório, isso é importante aqui. Eu vou começar tratando do movimento ilusório, que é o mais conhecido e que tende a ser o mais importante em função de como que ele é usado. É o que a gente chama de movimento aparente. Esse tipo de movimento ilusório, movimento aparente, ele foi estudado de modo mais sistemático, ele passou a ser mais conhecido por meio dos estudos do Max Wertheimer. O Wertheimer ele foi um dos pais da Gestalt. Então, isso no início do século XX, ele desenvolveu alguns estudos. E ele tinha como um objeto de estudo, né, um instrumento de estudo, um brinquedo, que é na verdade um brinquedo mesmo, é um estroboscópio. Esse aqui é um estroboscópio da época de brinquedo. Esse estroboscópio nada mais é do que você tem imagens fixas, né? Essas imagens são estáticas, mas quando você apresenta elas em sucessão, uma sucessão rápida, a gente passa a perceber movimento. Então aqui a gente consegue ver nesse estroboscópio aqui imagens de um cavaleiro e um cavalo, né? Que tem uma pequena variação de uma imagem estática para outra, mas quando elas são apresentadas de modo sucessivo e rápido, a gente passa a integrar essa informação como se fosse um movimento. Então, isso é o movimento aparente. Só uma contextualização, o porquê que isso é importante. Por Wertheimer, isso foi muito importante mesmo. Ele estava saindo de férias, ele parou, estava viajando de trem, ele parou em uma estação, ele viu um desses brinquedos em uma loja, deu um estalo nele, ele saiu e ficou num quarto de hotel para investigar esse equipamento aqui. Isso foi muito importante porque essa demonstração aqui desse movimento ilusório foi tomado como uma prova contra a escola estruturalista da época. Então, o estruturalismo foi a primeira escola teórica, movimento teórico da psicologia e o pressuposto central desse movimento estruturalista, né, encabeçado pelo Wundt, né, o Titchener na América do Norte, é de que a gente conseguia entender os processos mentais, a gente conseguia entender a cognição humana a partir do momento em que a gente conseguia entender as estruturas básicas, enfim, dos processos mentais. Então, uma vez que a gente conseguisse entender essas pequenas pecinhas, né, esses átomos mentais, a gente entenderia
como que a mente humana funcionava. Então, a Gestalt ela veio como uma escola de pensamento que era contra esse movimento estruturalista e tinha sua grande máxima, né, que o todo era maior que a soma das partes. E quando a gente pega, por exemplo, um estroboscópio, um brinquedo desse, né, se a gente pega os estímulos estáticos, né, se você pega um e o outro, né, eles são estímulos estáticos que a partir disso a gente percebe uma coisa que vai além desses estímulos de modo isolado, que isso estaria ferindo aquele pressuposto estruturalista e seria uma evidência forte do que a Gestalt ela estava propondo. Então, por isso a importância histórica dessa ilusão visual aqui, desse movimento ilusório na história mesmo da psicologia. E não só na história da psicologia. O movimento aparente, ele influencia muito a gente até hoje. Vocês estão vendo esse vídeo, então o que está acontecendo é um movimento aparente. Se a gente pega todo o cinema, desde o seu desenvolvimento até os dias de hoje, por diversos aparelhos em que os filmes, produções cinematográficas são veiculados, isso ocorre por meio de um movimento aparente. Então você tem uma sucessão de quadros fixos, né? Essa sucessão rápida, e a gente passa a perceber movimento a partir disso. Isso desde a época do cinema mudo até o cinema nos dias de hoje, em que a gente vai ver. Então é um movimento aparente. A gente senta para assistir uma série na Netflix, o que a gente está vendo é uma sucessão de quadros estáticos que a gente organiza perceptualmente como movimento. Então isso mostra a importância dessa demonstração desse tipo de movimento ilusório para a gente. Agora vocês estão me vendo, isso é um movimento aparente. Só para conceituar melhor, então o movimento aparente ele acontece quando você tem dois ou mais estímulos, eles são espaçados, né, eles são espaçados, enfim, você tem uma distância entre eles, e você atribui movimento quando você tem a estimulação que percorre um sentido contínuo, então uma rota que faz sentido. Então aqui, por exemplo, um movimento ilusório, um movimento aparente muito simples, você tem um flash desse estímulo aqui, um tempo, você passa uma fração de segundo, você tem um flash aqui nessa área. Então você tem um flash aqui, depois um flash aqui. A percepção que a gente tem é como se esse estímulo tivesse vindo daqui e tivesse caminhado, né, percorrido uma trajetória até aqui. Mas, no entanto, não ocorreu estimulação sensorial aqui na visão nesse espaço aqui. Foi a gente que percebeu. Tá? Isso está acontecendo aqui. Então, a gente está percebendo o movimento aqui, tanto aqui quanto aqui, mas o que a gente está vendo é uma sucessão de imagens estáticas ao longo do tempo, percorrendo uma trajetória que é possível. Então isso é um movimento aparente bem simples aqui por meio desses GIFs. Uma coisa um pouquinho mais elaborada são esses painéis de neon aqui. Então isso aqui também, que a gente costuma ver, é um movimento estroboscópio. Uma coisa que é crítica para que a gente perceba o movimento aqui é o intervalo entre os estímulos, ou seja, o intervalo entre esse estímulo aqui e esse aqui, entre o antecedente e o próximo. Para que a gente perceba o movimento, o intervalo entre um estímulo e outro deve ocorrer entre 30 e 200 milissegundos. Isso é muito rápido, né? Então, dentro desse espaço aqui a gente percebe o movimento. Se ocorrer depois disso, a sucessão de um estímulo e outro demorar a passar aqui 200 milissegundos, a gente não percebe movimento, a gente percebe uma sucessão de estímulos, mas você não organiza isso perceptualmente como um movimento de um único estímulo. E se acontecer em menos de 30 milissegundos, a gente também não percebe como um estímulo em movimento, mas a gente percebe estímulos simultâneos piscando. Então, a gente não tem resolução temporal bastante para perceber nessa taxa de velocidade, que isso é muito rápido. Então isso não acontece também. Tem um vídeo que ele é interessante, que eu vou
mostrar ele, que ele vai falar mais ou menos disso, dessa resolução temporal que a gente tem e qual que é a nossa velocidade de processamento para processar a realidade, o momento presente. Então a gente sai desse exemplo muito didático, aí, teórico, né, desse movimento aparente, e a gente pensa na realidade. Então a realidade ela é contínua, os objetos eles estão se movendo. No entanto, a gente tem uma limitação dos nossos sistemas sensoriais para processar essa continuidade. Então, o que seria isso? Esse vídeo vai falar mais ou menos isso. É um TED Education. So how fast is the present happening according to our brains? Well, we can get an idea by measuring how fast the images need to be changing for the illusion to work. Let's see if we can figure it out by repeating our experiment. Here's the sequence, presented at a rate of 1 frame per 2 seconds, with 1 second of black in between. At this rate of change, with the blank space separating the images, there's no real motion perceptible. As we lessen the duration of blank space, the slight change in position becomes more apparent, and we start to get an inkling of a sense of motion between the disparate frames. 1 frame per second. 2 frames per second. Está acima de 200 milissegundos. A gente está falando em quadros por segundo. 4 frames per medida. second. Now we're starting to get a feeling of motion, but it's really not very smooth. We're still aware of the fact that we're looking at separate images. Let's speed up. 8 frames per second. 12 frames per second. Looks like we're about there. At 24 frames per second, the motion looks even smoother. This is standard full speed. So the point at which we lose awareness of the intervals and begin to see apparent motion seems to kick in at around 8 to 12 frames per second. This is in the neighborhood of what science has determined to be the general threshold of our awareness of seeing separate images. Generally speaking, we begin... O que esse vídeo aqui está falando, mais ou menos? Então, o que eu estava dizendo é que, enfim, nesse exemplo aqui bem simples, a gente atribui movimento, tá certo? A gente vê um movimento aparente. No entanto, a gente percebe a sucessão desses diferentes estímulos aqui. A gente não percebe de modo muito suave como um contínuo. A gente passaria a perceber isso quando esse intervalo crítico ele é por volta de 100 milissegundos. Então, quando a gente tem essa sucessão de imagens que é por volta de 100 milissegundos, a gente não vai perceber essa mudança que ela é um pouco robótica. A gente sabe que tem diferentes quadros aqui, sucessão de estímulos estáticos, mas mesmo assim a gente atribui movimento. Se essa alternância fosse de 100 milissegundos, a gente ia perceber essa alternância como se fosse algo contínuo. A gente não consegue diferenciar um quadro de outro. E é por isso que essa taxa é utilizada pelo cinema. Então, uma taxa ótima para apresentação de vídeos é de 24 quadros por segundo. E é isso que é utilizado. Então, a nossa taxa de processamento é mais ou menos essa, quando a gente deixa de perceber imagens isoladas e passa a entender como um contínuo. Então, a gente percebe a realidade mais ou menos nessa velocidade. Saindo do movimento aparente, que é o mais conhecido e bem importante para a gente, tem diversas aplicações, a gente tem outros tipos de movimento ilusório. Um tipo de movimento ilusório é o movimento induzido. Esse movimento induzido ele acontece quando você tem um objeto, que ele é geralmente grande, ele faz com que um objeto estático, geralmente menor, ele seja percebido em movimento. Mais fácil do que explicar, eu acho que é dar um exemplo. Isso acontece, é muito comum quando a gente vê, às vezes, uma lua cheia, ou então uma lua nova que está no céu, e o céu está nublado à noite. Então você tem as nuvens passando pela lua, e a lua brilhando, e às vezes dá a impressão que a lua está se movimentando, no sentido contrário ao das nuvens. Então isso é um movimento induzido, a lua está parada, o que está se movimentando são as nuvens. Então a imagem que chega na retina das nuvens é maior do que a da lua. Então esse objeto grande aqui. E esse objeto grande que está se movimentando, né, quando você tem uma noite com vento, né, a movimentação das nuvens que traz uma imagem retiniana que é maior vai fazer com que a gente tenha percepção desse objeto menor, a lua, como se movimentando. Então a gente vê tem um vídeo aqui que vai mostrar o que é isso mais ou menos.
não dá para ter dimensão real porque você tem um certo enquadramento. Então, quando a gente está vendo com nossos olhos é muito melhor. Mas dá para ver aqui, dá para ter uma noção que parece que é a Lua que está se movimentando. Então isso acontece. Eu sofri uma ilusão muito parecida com essa. Um tempo atrás eu estava fui olhar um poste, e o poste ele era relativamente pequeno, a lâmpada dele estava passando bastante nuvem assim. E a impressão que eu tinha é que o poste estava se movendo. Então o poste, a imagem do poste era menor do que a das nuvens que estava passando, dava a percepção que o poste estava se movimentando e estava uma ilusão muito forte. Isso é um movimento induzido. Outro tipo de movimento ilusório que a gente tem é esse pós-efeito de movimento. Então ele ocorre quando um estímulo em movimento, e ele está em movimento por pelo menos 30 segundos, ele vai provocar a percepção de um estímulo estático em movimento. E esse movimento vai se dar em sentido contrário. Uma ilusão muito clássica disso é a ilusão da cachoeira. E essa ilusão da cachoeira a gente consegue fazer também, em alguns casos, a gente consegue observar num estímulo, num cenário real mesmo, quando a gente está de frente com a cachoeira. Eu vou mostrar aqui qual que é a ilusão que fica mais fácil. Então vai ter esse ponto de fixação aqui. Enquanto estiver mostrando um padrão de barras claras e escuras, a gente tem que ficar olhando, a gente tem que estar olhando aqui para esse pontinho azul, não tirar o olhar daqui. Então, espero que vocês estejam vendo o movimento. Então, o que estava acontecendo aqui? A gente tinha um padrão de movimento constante, que a gente percebe como um movimento para cima. E aí, quando a gente retira esse padrão, que estava constante, a gente estava com o olhar fixo aqui, o que a gente percebe é um movimento dessa cachoeira como se estivesse para baixo, como se a água estivesse caindo. No entanto, é uma imagem estática. Então, a gente percebe movimento por meio de um pós-efeito de imagem aqui. Então isso é um movimento ilusório por meio de pós-efeito, um pós-efeito de movimento. É interessante que a gente tem uma base neural para isso por meio de adaptação seletiva. Isso foi algo que a gente já comentou em alguns vídeos. Então o que acontece? A gente tem células seletivas a movimento. Então, a gente viu com aqueles estudos do Huber, do Wiesel, que existem células complexas, né, no córtex visual, que elas disparam quando você tem um determinado padrão de estímulo, né, um determinado campo receptivo de alguma forma, barras basicamente em V1, que eles estão se movimentando em determinada direção. Tá certo? Então a gente tem células que elas são seletivas a movimentos em determinada direção. Isso não ocorre só em V1, isso ocorre também para além de V1 em áreas que vão processar movimento. Uma vez que a gente tem um estímulo que ele é constante, ele está se movimentando para uma dada direção, como era o que a gente tinha, então a gente tinha um único estímulo que ele estava se movimentando para uma única direção. Então, as células que codificam, que elas respondem, que elas são seletivas a movimento para essa dada direção, elas estão fazendo o que? Elas estão disparando. Com o tempo, como é um estímulo inócuo, a nossa resposta é deixar de responder. Então, esses neurônios eles entram em fadiga. E aí, quando é apresentada uma imagem estática, por exemplo, esses neurônios seletivos a diferentes orientações, eles tendem a responder. Obviamente, eles respondem mais de acordo com a sua seletividade.
Mas acontece que esses neurônios que eles estavam respondendo, no nosso caso, com o movimento para cima, eles não estavam respondendo mais porque eles entraram em fadiga. Então você tinha uma taxa de disparo maior em comparação a esses neurônios quando a gente fala dos neurônios que tinham uma seletividade para baixo. O que eu quero dizer? Mais ou menos isso aqui. Então todos aqueles neurônios que eles codificam, que eles são sensíveis para um movimento com essa direção aqui, para cima, eles estavam respondendo. Eles estavam disparando, tá certo? E eles entraram em fadiga. Aí quando entra uma tela estática aqui, por exemplo, esses neurônios que eles são seletivos com o movimento para cima, que eles responderiam, mas em menos vigor, eles respondem de modo muito fraco, uma resposta muito baixa, porque eles entraram em fadiga. Com isso, a gente tem uma resposta maior, mais robusta, daqueles que têm uma maior seletividade para um movimento contrário, que é para baixo. Então, isso vai alterar a nossa percepção e a gente tende a perceber a cachoeira como se ela estivesse, enfim, caindo a água, em função de uma maior resposta desses neurônios que eles têm uma seletividade de movimento para baixo em relação àqueles que foram adaptados. Então, isso seria a base neural desse movimento ilusório de pós-efeito de movimento, com base em adaptação seletiva. A gente viu que a adaptação seletiva funciona não só em V1, mas para além de V1 também. E não só para orientação, como a gente viu, mas aqui para movimento. E a adaptação seletiva ela ocorre em alto nível, inclusive para expressões faciais, por exemplo, então expressões opostas. É um processo ainda que a gente não sabe totalmente como que ele ocorre em uma visão de alto nível. Aqui a gente tem outro movimento ilusório, outro padrão, a gente pode ficar olhando para cá. Bem rapidinho, a gente pode olhar uns 10 segundos, bem fixamente aqui para o centro desse padrão. Uma vez que a gente olhou, eu vou alterar essa imagem, e essa imagem que é fixa, esse é o JK. Essa imagem que é fixa, ela parece que ela está rotacionando, e gera uma certa desforma um pouco a imagem. Então isso também a gente explica em função de pós-efeito e adaptação seletiva desses neurônios. Enfim, até o momento eu falei o que é um movimento real, o que é um movimento ilusório. Depois eu destrinchei diferentes tipos de movimento ilusório que a gente tem. Agora, uma questão que ela é muito importante é saber se o nosso sistema sensorial ele vai processar movimento ilusório e movimento real de um mesmo modo. Será que os princípios que eles vão reger o processamento e a interpretação e organização de um movimento ilusório e de um movimento real são diferentes? Isso é muito importante para a gente entender como que a percepção de movimento funciona, e é isso que a gente quer saber. Então a gente tinha que ter passado por aquelas ilusões para depois a gente chegar nessa questão aqui. Então, movimento real e ilusório, eles são iguais ou eles são diferentes? Porque se eles forem diferentes, a gente vai ter que entender de dois modos diferentes a percepção de movimento. E a gente tem algumas evidências experimentais, mas eu vou trazer essa aqui de 2006. E que enfim, tem um delineamento bem interessante. Nesse estudo de 2006 aqui, os sujeitos eles foram apresentados com diferentes padrões de estimulação visual que davam a entender ou não um movimento, que podia ser aparente ou então um movimento real. E a área de ativação desses pontos que eles foram estimulados no campo visual dos participantes, isso foi registrado por meio de ressonância magnética funcional. Aqui a gente tem 4 quadros da mesma área, um relativo a cada condição experimental, e aqui a gente pega o córtex occipital de um homem de 31 anos. Essa imagem está inflada, né, porque o córtex ele é rugoso, né, então para a gente perceber melhor como se dá a ativação, a gente infla essa imagem, para a gente saber o que está acontecendo, qual que é o padrão de ativação dentro dos sulcos. Enfim,
quais eram as estimulações? Então, a gente tinha um tipo de estimulação que era controle. Então, nessa estimulação controle, você tinha pontos de luz, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, em que piscava do lado direito e do lado esquerdo. Então, você tinha, por exemplo, 2 pontinhos piscando aqui simultaneamente e 2 pontinhos aqui piscando simultaneamente. Aqui a gente não tem percepção de movimento, né? Porque ele não existe. Você tem 2 pontos só piscando. A gente viu na aula de organização neural que a estimulação visual ela possui uma representação que é retinotópica. Então, aquilo que é apresentado no campo visual vai ter uma representação muito semelhante lá em V1. Então, o que acontece? Esses 2 pontos piscando aqui, já era esperado que áreas que elas fossem, que elas cobrissem esses campos receptivos tivessem sendo ativadas. Então, aqui a gente tem como se fossem esses 2 pontinhos aqui sendo ativados. Era já o esperado. Tá? Isso é uma condição controle. E aí, a gente tinha outro tipo de situação em que tinha um movimento real. Esse movimento real aqui, ele foi considerado onde tinha passagem do tempo, e à medida que tinha passagem do tempo, o estímulo ele ia se deslocando levemente de um ponto até outro. Então você tinha toda uma trajetória, ele ia saindo de um ponto até outro, cobrindo toda essa área. Isso foi tido como um movimento real. Aqui em C está representado aqui. Então a gente vê que os 2 pontinhos estavam aqui, e essa área intermediária, onde o pontinho de luz ele correu, ela se ativou também. Era o esperado também. Então toda essa área aqui, essa extensão de área cortical, ela recebeu estimulação no campo visual. A gente tinha outra condição controle, que é aqui em B, em que ao invés de piscar pontinhos, ela piscava barra. Então, 2 barras ficavam piscando, uma de cada lado. Tá certo? É esperado também um padrão de ativação mais ou menos parecido com esse. Então, toda a extensão aqui, que cobre de um ponto a outro, foi ativado. E o que os pesquisadores eles tinham real interesse em entender como seria numa condição de movimento aparente. Nessa condição de movimento aparente, você tinha apenas 2 pontos de luz que eles piscavam em sucessão, numa sucessão que ocorria a percepção de movimento aparente. Então, piscava aqui, depois aqui, num intervalo entre estímulo rápido, em que você tinha percepção de movimento aparente. E a questão é, será que a gente ia ter uma atividade neural só onde os estímulos apareceram no campo visual e você tem uma representação disso no córtex, ou seja, seria essa área e essa área, porque de fato foi isso que aconteceu. Né? Você teve ativação referente a essa área e essa área. E em todo esse trajeto aqui do campo visual, onde você tem uma representação retinotópica, não teve estimulação do estímulo. Então, será que essa área que ela seria ativada, isso responderia se a gente tem a representação neural de um movimento real e ilusório tem diferença ou não. E o que a gente viu é que quando a gente teve essa condição de movimento aparente com estimulação nesse pontinho e nesse, a gente teve uma estimulação, atividade neural referente aos 2 pontos, mas também no espaço que está entre esses 2 pontos, também teve ativação. Então, apesar de você não ter uma estimulação física referente a essa área aqui do mapa retinotópico em V1, apesar de você não ter estimulação, você teve atividade cerebral. Do mesmo modo, quando você teve um movimento real. Então, o padrão de atividade cerebral na condição de movimento real e na condição de movimento aparente, ou seja, movimento real aqui, movimento aparente aqui, movimento real aqui e o movimento aparente. Então, o padrão de atividade neural foi o mesmo. Então, isso leva os pesquisadores a pensarem que não existe diferença de processamento entre movimento real e ilusório. Então, movimento real e ilusório, eles vão seguir as mesmas regras, então, um mesmo sistema de processamento. Então, isso é muito importante para a gente entender o movimento. Então, todas as regras, elas se enquadram em qualquer tipo de movimento.
E com isso a gente fecha esse vídeo, e no próximo eu vou falar de condições para perceber movimento, uma aula bem importante.